Olá, a partir de agora nós vamos conversar com o Dr. Fernando e com o Dr. Douglas, que são da Aigner e Esperandil, advogados associados. Nós vamos tratar hoje sobre assuntos que são extremamente relevantes, que é o direito bancário, direito rural e também o poder das holdings, né? Que é um tema que está bastante em voga no momento. Ambos são especialistas na área, nos seus assuntos, conhecem muito bem do que a gente vai falar hoje e é importante que você nos acompanhe para sanar algumas dúvidas e os nossos canais também já estão abertos a partir de agora para que você possa também sanar outros questionamentos que nesse momento nós não abordaremos aqui porque é o nosso primeiro episódio. Enfim, Dr. Fernando, seja bem-vindo ao nosso podcast, obrigado. Olá, doutor. Olá, Marcelo, tudo bom? Muito obrigado pela oportunidade de nos encontrar e falar sobre assuntos interessantes, que muitas pessoas têm essas dúvidas, curiosidades, então a gente gostaria de esclarecer muitos desses pontos, mas antes disso, dar um pouco de panorama do escritório, aonde ele surgiu, por que a gente atua nessa área. Eu e o Douglas somos sócios da Aigner Esperandil. A Aigner Esperandil, ela começou, as suas bases começaram em 2003, então já há mais de 20 anos. Ela começou já atuando com o direito empresarial. Em 2008 a gente fez o escritório jurídico. A partir de 2008 a gente começou a atuar na área jurídica, mais precisamente, e desde então a gente atua muito na área empresarial e todos esses assuntos que a gente vai tratar hoje, desde o direito bancário, que não, na verdade não é só um item específico, até a proteção patrimonial, então é isso a especialidade do escritório, né? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade e esclarecer o que a gente presta de melhor e o que a gente consegue entregar para os nossos clientes, né? Dr. Douglas, a gente poderia dar um panorama de basicamente o escritório, em que frente o escritório atua? Sim, sem dúvidas. O escritório, ele, como o Dr. Fernando já mencionou, iniciou sendo um escritório que atua no direito empresarial. Dentro do direito empresarial são diversos ramos de atuação, dos quais a gente foi, aos poucos, se profissionalizando de acordo com as necessidades dos clientes, até chegar no momento de hoje, que é atender uma empresa por completo, desde o tributário até mesmo o trabalhista patronal. Dentro dessa atuação empresarial, também nós passamos a atender os produtores rurais, porque embora muitas vezes sejam vistos apenas como um agricultor, também são empresários. Talvez nem eles saibam, mas eles são. E empresários que têm um patrimônio muito grande em suas mãos, que têm um faturamento anual muito relevante, e que também precisam de assistência, até mesmo por conta da hipossuficiência técnica deles, que normalmente pessoas da agricultura são pessoas que têm um pouco menos de conhecimento jurídico. Então hoje o escritório basicamente atua com empresas e produtores rurais. Os enfoque maior do escritório hoje, as nossas principais áreas são direito bancário aplicado também ao setor rural, por conta de ter legislações específicas, inclusive o próprio Manual de Crédito Rural, que é feito pelo Banco Central. Também na proteção patrimonial, que está interligada com o direito bancário, porque pessoas que têm dificuldades bancárias precisam proteger seus bens. E junto com isso, também a gente está trabalhando com as holdings, que faz tanto a proteção patrimonial quanto uma otimização da carga tributária, uma redução de custos e, inclusive, também pode ser utilizada para eliminar a necessidade de um inventário. Perfeito. Eu penso hoje, não é uma constatação, muito menos um dado, né, mas a gente percebe que a grande maioria dos agricultores, né, dessa faixa do trabalhador rural, ele depende do banco para fazer as suas operações de plantio, de safra, né? E esse é um nicho que muitas vezes talvez a gente não olhe com o olhar que deveria, e as pessoas que trabalham nesse ramo também não olham com esse olhar. Em algum momento a gente precisa estar embasado no que é a cooperativa de crédito, no que o banco está oferecendo, que tipo de subsídio, taxa de juros. Esse seria o trabalho de vocês? Ou é algo nesse sentido? Assim, se subdivide o nosso trabalho
como o Dr. Douglas falou, em empresarial, empresas normais, indústrias, comércio, e o produtor rural. O produtor rural, a gente auxilia ele em avaliar como que estão os contratos dele, qual que são as taxas de juros, enfim, como ele contrata e como ele gere essa produção rural, né? Então, sabendo dessas necessidades, a gente também verifica se esses contratos bancários que eles fazem com as instituições bancárias estão seguindo a lei. Por quê? Porque o produtor rural, ele tem algumas peculiaridades. Ele não utiliza as mesmas regras dos outros contratos bancários, entre aspas, comuns. Ele tem umas regras específicas e o produtor rural muitas vezes não sabe que tem esses benefícios. Então, por isso que a gente atua basicamente orientando o produtor rural, revisando o que ele fez. Importante dizer também que a gente consegue revisar os últimos 10 anos do que ele fez. Então, nos últimos 10 anos, a gente consegue avaliar se eventualmente algum dos financiamentos foi acima da taxa de juros legais, ou houve alguma abusividade, houve alguma irregularidade, enfim, a gente consegue trabalhar nos últimos 10 anos revisando toda a vida do agricultor. Todos esses 10 anos que ele não foi bem assessorado, ou se não foi assessorado normalmente, a gente consegue fazer uma revisão geral disso e proporcionar a ele soluções. Primeiro para regularizar o passado e depois para regularizar o futuro, para avaliar como ele tratar aquele negócio, como uma empresa. Então é isso que a gente acaba passando para o agricultor, essa nova visão de agronegócio, né? Porque como a gente sabe, o Brasil ele é um celeiro. A grande potência do Brasil é o rural. Então, sabendo disso, todos os agricultores, principalmente da região sul, como são relativamente menores, como a região sudeste, enfim, eles precisam se profissionalizar. E uma das questões é profissionalizar e contratar equipe profissional o mais adequado e com mais dedicação e maior conhecimento possível, né? E de que forma que o agricultor, e a gente está falando aqui do pequeno, do médio e do grande, né? Tanto o pequeno quanto o grande e o médio, eles têm a possibilidade de contratar o escritório para fazer essas avaliações. Mas como que ele, em algum momento, ele pode identificar, bom, eu gostaria de dar uma olhada nisso? Como é que ele faz? Infelizmente, hoje, os produtores rurais, eles procuram uma ajuda, na grande maioria das vezes, quando eles começam a ter dificuldade de pagamento, quando eles começam a ter ligações do gerente para os seus avalistas, que é uma das estratégias que os bancos, as cooperativas, as instituições financeiras em geral utilizam. O avalista, ele é uma pessoa próxima, ele é um irmão, um primo, um compadre, um vizinho, uma pessoa que pela relação aceitou ser seu avalista e também por essa mesma relação você não quer que ele seja prejudicado. Uhum. E então as instituições começam a pressionar os avalistas. E os avalistas vão conversar lá. Vão pressionar. Vão pressionar e dizer, olha, tu não está pagando lá? O que está acontecendo? E aí é nesse momento, normalmente, que eles procuram. Eles podem procurar sempre que surgir uma dúvida. Será que isso está sendo contratado da maneira correta? A minha dívida está aumentando, eu pago e nunca termino de pagar, eu pago e minha dívida nunca diminui. São sinais de alerta, aonde já poderiam estar procurando, mas muitas vezes não procuram nesse momento, procuram só já quando estão com dificuldades. E aí também nós assessoramos ele a entender a capacidade de pagamento dele, porque muitas vezes é uma das dificuldades que o agricultor tem, é ter esse controle de qual é a capacidade de pagamento, quanto eu faturo, quanto eu tenho de compromissos, quanto então eu consigo comprometer. Uhum. Dentro dessa capacidade de pagamento também é algo que é muito importante, porque é algo que é utilizado quando dos alongamentos de dívida. Porque uma das prerrogativas que o agricultor tem é quando ele tem uma frustração de safra, fazer o alongamento da dívida. Inclusive, os bancos não querem que vocês saibam todos os direitos que vocês têm. Os agricultores têm muitos direitos, mas que os bancos tentam omitir e tem um momento adequado para eles serem pleiteados.
Esse caso, por exemplo, de alongamento da dívida por frustração de safra, seja porque houve intempéries climáticas, choveu demais, choveu de menos, houve uma oscilação de preço, quando eu plantei a saca do soja estava R$200, hoje está 120, não paga os custos de produção. Quando isso ocorre, esse alongamento é um direito, mas que precisa ser requerido ainda antes do vencimento do contrato. E via de regra, os gerentes começam a dizer que vão encontrar uma solução, que não, a gente vai resolver, vamos achar um jeito, vamos negociar isso até vencer. Depois que venceu, aí são normalmente duas situações. Ou uma cobrança de uma dívida já vencida, sendo que ela poderia ter sido alongada, ou até mesmo um oferecimento de uma renegociação, mas que na verdade não é uma renegociação, é um novo financiamento. Agora, e aí vem a pegadinha deles, agora sendo um crédito pessoal e não mais um crédito rural. Então faz um crédito pessoal para quitar aquele crédito rural. E aí, imagina, se um crédito rural subsidiado a uma taxa de 8,50% ao ano já não conseguiu pagar, imagina um crédito pessoal a uma taxa de 2,30% ao mês, ou taxas semelhantes, mas é o que a gente encontra na prática. Então, a dívida começa a se tornar impagável. E é por isso que é muito importante que o agricultor, já que entramos já no assunto do produtor rural, que ele busque uma assessoria, porque o gerente não é amigo do produtor. O gerente ele está lá dentro da instituição, embora as pessoas da agricultura sejam pessoas muito de palavra, de fio de bigode e que confiam muito, mas o gerente não é uma pessoa na qual elas possam confiar. E aqui sem falar pessoalmente de cada um gerente, né? Sem falar da pessoa dele, mas enquanto função que ele exerce. Porque ele está lá para defender os interesses da instituição e também para defender os seus próprios interesses, e não os interesses do agricultor. Então é aí que uma assessoria especializada pode entrar. E retomando o ponto da capacidade de pagamento, essa questão de alongamento da dívida também não é como algumas vezes os bancos sugerem, as cooperativas de crédito sugerem. Ok, então vamos fazer o seguinte, Marcelo, tu não conseguiu pagar esse ano, vamos prorrogar para o ano que vem. Só que o custeio, ele é feito a cada safra. Então, antes do início da safra, vai ser captado o recurso, faz a safra, colhe, recebe o valor e paga o financiamento. Se esse ano você não pagou e é simplesmente jogado para o ano que vem tu vai ter captado o dinheiro novamente e aí tu vai ter 2 para pagar. E se já não conseguiu pagar 1, vai conseguir pagar 2? Então aí entra a questão da capacidade de pagamento, que é um trabalho técnico realizado junto com o produtor, entendendo toda a situação, a atividade econômica dele, os recebíveis e os comprometimentos, para então elaborar uma proposta de pagamento para a instituição. E nós já conseguimos, inclusive, que esse financiamento desse ano que foi alongado tenha sido parcelado em 10 anos, até 12 anos a gente já conseguiu, por conta da capacidade de pagamento. Eu ia justamente fazer essa pergunta sobre essa questão de algum case que vocês pudessem trazer para a gente para entender melhor na prática. Bom, nós fizemos um acordo assim, que foi tratado dessa forma, então esse é um caso. Esse é um caso. E na parte rural, além desse alongamento, temos as revisões, como o Dr. Fernando já falou anteriormente, dos últimos 10 anos. Então, todo contrato que era crédito rural e foi transformado em crédito pessoal, a gente consegue rever e encontrar ali valores pagos a maior, pagos indevidamente. Se ele ainda é devedor da instituição, utilizar isso para compensar. Se não é mais devedor, inclusive, pedir a restituição dos valores. Também é possível fazer uma revisão de avaliação de bens para fins de garantia, porque tem muito excesso de garantia nos financiamentos. Então, fazendo essa reavaliação dos bens, consegue se adequar às garantias de uma forma mais adequada ao financiamento,
não precisa ter lá 5, 10 milhões de garantia de um financiamento de 1 milhão. Também, muitas vezes, é possível até mesmo a retirada de alguns avalistas por excesso de garantia, a retirada de alguns avalistas por já haver outras formas suficientes de garantir aquele contrato. Além disso, Proagro e seguros agrícolas. Seguro agrícola é algo que toda vez que é falado sobre seguro com um agricultor, ele fala, é dinheiro jogado fora. Seguro não paga. E de fato, na via administrativa, os seguros eles são muito... tem uma interpretação muito arbitrária, muito abusiva, muito prejudicial. Mas as estatísticas mostram que mais de 90% das ações onde são judicializadas questões referentes a Proagro ou seguro agrícola, as decisões são favoráveis ao produtor. Então, mais de 90% das vezes que o seguro é negado e vai-se ao judiciário buscar esse direito, o judiciário concede porque a negativa foi abusiva. Eu até quero aprofundar um pouco mais essa questão das garantias, logo ali na frente, mas antes eu quero perguntar, Dr. Fernando, é possível fazer um trabalho jurídico em cima de um contrato que está vigente, que já foi renegociado, mas que está em dia? Sim, com certeza. Todo contrato, ou se ele está vigente, ou até mesmo quitado, nos últimos 10 anos é possível revisar. Então, se ele está vigente, se ele foi decorrente de outros contratos, de outras renegociações, a gente consegue buscar desde o primeiro. Eu tenho um contrato hoje que eu estou pagando uma dívida há 8 anos. E essa primeira dívida é de um contrato lá feito há 8 anos. A gente consegue pegar aquele contrato, verificar se ele tem alguma abusividade, se eventualmente isso, que é muito importante, se eventualmente tem alguma abusividade no primeiro contrato, ele vai gerar reflexos em todos os outros. Por quê? Porque não precisaria ter pego tanto dinheiro para pagar aquele primeiro contrato. Então a gente consegue fazer um encadeamento de dívidas, encadeamento de financiamentos, para assim fazer um trabalho bem completo e com um resultado bem positivo para, independente se é agricultor, até mesmo empresário normal do perímetro urbano, a gente consegue revisar da mesma forma. Claro, como a gente está tratando de questões rurais, o empréstimo rural ele tem mais ainda benefícios por causa do Manual de Crédito Rural. Então, do agricultor a gente consegue trazer ainda mais benefícios que da empresa urbana, né? E é importante falar também que essa revisão feita por vocês, ela é completamente técnica, né? Ela tem um viés técnico, né? Que vai apontar se é possível ou não é possível, né? Perfeito. Nós fazemos análise de acordo com a jurisprudência do STJ, de acordo com a jurisprudência do tribunal, aonde aquela demanda eventualmente vai ser discutida se for necessário, e além disso é feita uma análise técnica contábil. Nós temos profissionais de contabilidade que fazem toda a revisão dos cálculos, fazem todos os cálculos novamente, de acordo com as taxas e retirando-se todas as abusividades. Encontrei uma CDI em um contrato e aquilo não poderia ter. Como esse contrato ficaria sem a incidência daquela CDI? Eu encontrei juros compostos em um contrato sem ter previsão contratual para isso. Como ficaria esse contrato retirando-se esses juros compostos? Então nós temos uma equipe técnica da área contábil que faz toda essa análise, toda essa perícia contábil dos contratos, para que a partir de então nós tenhamos uma certeza se aquele contrato está de acordo ou se ele tem abusividades. Se tem abusividades, quais, quanto representa e o que é possível ser feito. E a gente falou aqui da parte da safra, né, investimento com financiamento na safra. Nós falamos da parte do seguro agrícola e nós não falamos também da parte de patrimônio, né? Nós não falamos aí da questão dos implementos agrícolas, porque isso também é um produto financiado pelo agricultor e também está incluso nesse processo, né? De avaliação de financiamento, né? Também está incluso. E inclusive algo que a gente preza muito no escritório é que dívida não pode ser paga com patrimônio. Dívida tem que ser paga com produção.
E esses implementos agrícolas é o que permitem o agricultor produzir. E pagar a conta. Pagar a conta. E as instituições financeiras, elas querem receber dinheiro, não querem receber máquinas. Elas não são agricultoras, elas são instituições financeiras, instituições de crédito. Então, sabendo disso e sabendo como funciona dentro das instituições financeiras, até mesmo porque uma das formações que eu tenho é de conselheiro da Sicoob, então a gente começa a entender melhor como funcionam as cooperativas, como elas pensam, e assim a gente sabe também o que pode ser feito do lado de cá que dê resultado. E é um resultado que a gente busca sem usar de algum artifício, sem tentar prejudicar ninguém. É dentro daqueles direitos que o agricultor tem, mas que muitas vezes por interesses alheios, por interesses das instituições de créditos, esses direitos são tolhidos do agricultor e ele não fica nem sabendo que teria. Essa questão de implementos agrícolas é muito importante porque a sua retirada do produtor vai prejudicar a capacidade de pagamento. E é possível, sim, fazer um trabalho para que esses equipamentos permaneçam na mão do agricultor, sendo utilizado por ele até que a dívida seja paga. Doutor Fernando, existe também a avaliação do contrato antes dele ser assinado. Essa modalidade existe também? Sim, sim, sim. Muitos agricultores, quando eles percebem que contratos anteriores foram abusivos e a gente demonstra isso, todos os novos contratos eles acabam consultando a gente para ver se está regular, se não está regular. Se tem alguma irregularidade, a gente consegue apontar antes da assinatura. Então, esse é um ponto muito importante, porque o agricultor ele tem ciência do que está assinando, ou ele tem ciência dos limites que ele pode atuar. Então, isso é muito importante, porque além de revisar o que é o passado, a gente consegue prever e avaliar se vai ter algum problema naquele contrato. Por exemplo, o contrato ele pode estar regular, a taxa de juros pode estar regular, não tem nenhuma abusividade, mas eventualmente tem alguma garantia que, se eventualmente ele não pagar, pode sofrer consequências graves para o negócio dele. Por exemplo, eu vou dar de garantia alguns implementos agrícolas, alguma terra que é produtiva, a gente precisa que o agricultor ele tenha consciência de que, se eventualmente ele não conseguir pagar aquele contrato, e eventualmente esse inadimplemento gerar uma ação judicial, pode haver restrições nesse patrimônio. Então é muito importante que o agricultor tenha ciência disso. E tendo ciência desses riscos, ele pode lidar melhor com a sua produção rural, sobre o seu negócio em si, como ele vai gerir aquele negócio. Se ele vai ter capacidade financeira, se ele pode dar em garantia aqueles bens. Então é muito importante isso, uma análise prévia, né, desses contratos. E o que a gente escuta muito, eu já ouvi, apesar de não ser da área do direito, mas talvez seja algo que vocês escutem com bastante frequência, é a famosa frase, eu não quero me incomodar. Né? Vocês devem ouvir bastante isso aí. Vale lembrar e ressaltar que essas revisões de processos de contratos, elas não são incômodas, muito pelo contrário, né? O trabalho é feito por vocês, a pessoa que procura vocês, ou que vocês estão dispostas a ajudar, o trabalho dela vai ceder os documentos, né? Todo o trabalho é feito por vocês, na verdade. Muito importante tocar nesse assunto, porque o que acontece? Todo agricultor, ele vai precisar de recursos hoje, vai precisar de recursos ano que vem, daqui 5 anos, porque é uma modalidade comum de se utilizar os recursos bancários. Então, de forma alguma, a gente cria empecilhos ou cria problemas com a instituição bancária. Tanto é que a gente tem reuniões quase semanais com quase todas as instituições financeiras para auxiliar as duas partes, tanto o banco quanto o cliente, a achar uma solução. É rara as vezes que a gente precisa brigar por anos e anos. Normalmente a gente utiliza de técnicas de negociação ou de informações para as duas partes para que elas consigam resolver aquela questão e continuar sendo cliente e instituição bancária e continuar sendo parceiros, né? Isso é muito importante. Bom, agora a gente vai entrar num assunto que a gente falou dessa questão das garantias um pouco, né, superficialmente. Nós falamos também sobre a questão do direito bancário, do direito rural, e um dos assuntos que a gente tem ouvido muito e que talvez seja, para mim ainda é um assunto muito
vago na minha cabeça, mas que eu tenho ouvido bastante, que são as holdings, né? Dr. Douglas, o que é e para que servem as holdings? Então, a holding é até um assunto que eu gosto de falar sobre ele, porque, para mim, uma holding não é abrir um CNPJ. O que a gente encontra muito por aí, e até as holdings vêm perdendo um pouco da sua credibilidade, é por conta da forma superficial que são tratadas. Eu criei um CNPJ, constituí uma empresa e transferi meus bens lá para dentro, transferi meu patrimônio para lá, e o CNAE dessa empresa é lá o CNAE Holding de Atividades Não Financeiras, então eu tenho uma holding. Não, você tem uma pessoa jurídica, você não tem uma holding. Uma holding, a holding ela é um conjunto de engrenagens. A holding é um planejamento, é um projeto, onde a abertura de um CNPJ é uma dessas engrenagens, é um dos passos desse planejamento. E ela é muito importante nos dias atuais, seja para evitar inventários longos, demorados. E aqui eu até tomo a liberdade de compartilhar algo pessoal. Quando meu avô estava vivo, eu via muitas famílias tendo problemas de divisão, de herança, vai ficar para um, vai ficar para outro. Eu pensava, minha família não vai acontecer isso, graças a Deus, eu vejo aqui que todo mundo se dá bem e não vai ter esse problema. Mas meu avô faleceu, o que é natural e muitas vezes a gente não trata com uma naturalidade o óbito. E aí então veio a partilha dos bens. Claro que no caso aqui em específico não é tanto briga por patrimônio em si, mas já faz mais de 10 anos e até hoje o inventário não foi concluído, até hoje ainda não tem cada um os seus bens, até hoje existe uma ação judicial. E a holding ela auxilia isso. E algo que me faz gostar tanto de trabalhar com holding é acreditar nela, é acreditar nos resultados que ela traz. Saber que, por meio dela, famílias não precisam ter brigas em inventários. Que por meio dela, muitas vezes não é nem uma questão de briga lá no inventário, mas não precisam passar por um processo caro, oneroso e longo. E dolorido. E dolorido de inventários. E até tem casos onde tem um único imóvel com um valor altíssimo. E aí os custos do inventário são tão elevados entre impostos, custos de judiciário, até mesmo honorários advocatícios, que levam os herdeiros a ter que se desfazer daquele imóvel, se desfazer daquela casa onde o pai viveu a vida toda, para conseguir com aquilo arcar com as custas do inventário. Então é algo que nesse ponto ela já é muito positiva e ela vai além. Ela traz otimização tributária também, porque fazendo esse planejamento, ele não é só um planejamento sucessório, ele é um planejamento patrimonial e sucessório. Então, nesse planejamento patrimonial, é possível otimizar carga tributária, até mesmo desempenhar outras atividades econômicas dentro da holding e também, vinculado ao assunto anterior, é possível buscar com ela uma proteção patrimonial. Eu ia perguntar justamente sobre isso aí. Ela é um modal prático de proteção patrimonial. De proteção patrimonial, mas aqui sendo muito transparente e muito honesto. De proteção, não de blindagem. A gente vê muitos profissionais vendendo o holding como uma blindagem patrimonial. Vamos blindar o seu patrimônio. O ordenamento jurídico brasileiro e, inclusive, não só as leis propriamente ditas, mas os julgamentos, STF, STJ, que todo mundo acompanha aí, nós temos uma insegurança jurídica no Brasil muito grande e a legislação não prevê forma alguma de blindagem patrimonial. Mas de proteção, sim. A gente consegue trazer proteção, consegue criar camadas de proteção, consegue fazer uma melhor organização desse patrimônio. Então, sem dúvidas alguma, holding, embora esteja muito em alta, muito na moda, eu gosto de tratar ela com seriedade, porque eu não quero que amanhã depois alguém faça só porque estava na moda, não tenha resultados
e aí aquele profissional me vendeu algo que não serve. Então, holding para quê? Por quê? Ela tem muitos benefícios, mas ela precisa saber ser trabalhada. E a gente não pode confundir aqui, né, doutor Fernando, a holding com testamento, por exemplo, né? Sim. No caso de um óbito, né? São coisas muito distintas, né? Assim, o que é importante da holding? A holding é personalizada para cada grupo familiar. Não tem uma holding padrão, não tem uma holding que vai se aplicar para o A, que vai se aplicar para B. Cada um tem seus objetivos, cada um tem uma composição familiar diferenciada, uma realidade financeira diferenciada. Enfim, a holding ela é muito personalizada. Cada grupo familiar tem um objetivo de holding. E é diferente de testamento, porque o que acontece? O inventário, testamento, são todos regidos por lei. Então, eles têm os seus limites legais. Então, testar. Eu só posso testar até um limite do meu patrimônio. Eu não posso oferecer a legítima, que chamam, que é o patrimônio que vai ir para inventário, eu não posso colocar no testamento. Enfim, são várias limitações. A holding não. A holding, ela possibilita que, além do genitor, ou os pais, ou enfim, avaliem como for melhor essa distribuição de bens e os filhos também participam disso. Essa é a diferença. Uhum. A lei, ela dá a destinação, se eu sou casado em um regime comunhão parcial, união, enfim, o tipo de casamento, a lei já destina qual que é o percentual do patrimônio. As holdings não. As holdings, se for consenso entre todos, pode distinguir essa porcentagem do patrimônio diferenciado para um e o outro, se todos concordarem. Claro, sempre tem que ter concordância de todos, mas essa é um dos benefícios da holding em contraponto com o inventário. O inventário é bem rígido, a holding ela pode ser feita planejada e com a concordância de cada um, né? E em que momento eu consigo identificar que o meu patrimônio precisa de uma holding? As minhas empresas, os meus negócios, que tamanho de negócio precisa ter para ter uma holding? A resposta de qual é o momento para se fazer uma holding está em para que eu quero fazer uma holding. A resposta está ali. E é muito importante nessa avaliação também de vou constituir uma holding ou não vou, não olhar apenas para o que ela entrega de bonito, mas também olhar para ela com seriedade. Porque assim como o Dr. Fernando acabou de comentar que existem umas flexibilidades que são possíveis por meio de uma holding, mas também temos que observar que existem sanções para alguns atos realizados em holding. Nós temos dois institutos que são a elisão fiscal e a evasão fiscal. Elisão fiscal é planejamento tributário. É o que é que a lei me permite fazer que vai trazer uma menor carga tributária. Agora, uma evasão fiscal é fazer algo utilizando-se de uma interpretação da lei, mas que não é a interpretação majoritária, não é a interpretação que o judiciário aceita para recolher menos. Por exemplo, fazer doação de cotas de holding por meio do seu valor histórico. Isso vai trazer uma carga tributária extremamente reduzida. Mas, lá no regulamento de ICMS, de praticamente todos os estados, porque ICMS é estadual, e praticamente todos os estados têm isso no seu regulamento de ICMS, que quando há doação de cotas de uma empresa que possui patrimônios, que possui bens imóveis, o Estado tem a prerrogativa de fazer uma reavaliação daquelas cotas, para ver se o valor que foi declarado na doação é condizente. E aí vem o Estado, faz uma reavaliação, vê que essas cotas foram doadas em valores irrisórios, cobra a diferença e ainda com juros e com multas. Então precisa se observar muito bem o que é que se está fazendo. E voltando à sua pergunta, qual é a razão da holding que vai fazer com que se tome a decisão de constituir uma holding ou não? Eu preciso ter maior proteção patrimonial? Eu preciso transferir o meu patrimônio já para os meus herdeiros? Eu preciso organizar o meu patrimônio? E essa questão de transferência também, a holding
traz essa prerrogativa pro anfitrião, pro pai, né? Traz essa prerrogativa aí para ele de que ele possa fazer as doações das cotas ou a transferência, seja pela forma que for, e manter o controle de todos os seus bens. Diferente de, eu já vou transferir, por que não transferir então direto para o meu filho? Além da questão tributária, tem essa questão de controle. Tem muitos pais que não querem já transferir tudo o que tem para os filhos e ficar sem nada. Então eles querem ainda ter o poder. E a gente consegue entregar isso para eles por meio de uma holding. A transferência do patrimônio, mas a manutenção do poder, a manutenção da tomada de decisões enquanto estiver vivo. E no caso da perda de um dos integrantes dessa holding, como fica isso? Existem várias cláusulas a serem tratadas, tanto no contrato social como no acordo de sócios, onde podem constar algumas previsões. Previsão, inclusive, de reversão de doação, quando a transferência de cotas for por doação. E aí essa pergunta ela é muito importante, porque ela nos traz a oportunidade de fazermos uma reflexão de um assunto que muitas vezes não é percebido. Vamos constituir uma empresa aqui. Eu vou citar o exemplo meu e do Dr. Fernando. Nós somos sócios de um escritório jurídico. Eu aceitei ser sócio dele e pretendo continuar sendo sócio dele por conta da pessoa do Dr. Fernando. Mas e se ele tiver um filho? E esse filho, eu vou querer ser sócio do filho dele? Ou se eu tiver um filho, ele vai querer ser sócio do meu filho? Então isso também é possível ser tratado dentro de uma holding. Quando há o falecimento de um dos integrantes, o que acontece com as cotas? Transfere-se para os herdeiros ou indeniza-se os herdeiros? Você tem direito, ok. A parte das cotas aqui do teu pai, da tua mãe, que era integrante da holding que faleceu, representam 5 milhões. Então nós vamos te pagar esses 5 milhões. Tá, mas a holding não tem caixa para pagar. Como que eu faço esse pagamento? Também é possível prever lá qual vai ser a forma de pagamento, qual vai ser a forma de avaliação do bem, qual vai ser a forma de pagamento, o que vai acontecer com as cotas. Então nós saímos de dentro de uma esfera de direito sucessório e familiar e viemos para dentro de uma esfera de direito empresarial, aonde prepondera a pacta sunt servanda, onde prepondera que o que foi pactuado entre as partes é o que vale. E as partes sendo, como o Dr. Fernando falou, de consenso, sendo algo que ambos estão de acordo, pode pactuar da forma que melhor lhes convém. Então é mais um dos benefícios que a gente encontra dentro da holding. E Fernando, Dr. Fernando, como que é feita a avaliação dentro do escritório de vocês sobre a viabilidade de uma holding? Então, primeiro de tudo é escutar todo mundo. Primeiro a gente reúne as partes, já muitas vezes identificamos que não era caso de holding, sim, mas a maioria das vezes os benefícios eram grandes. Então, primeiro de tudo, reunir as partes principais, ou os genitores, ou os filhos, enfim. Qual que é o objetivo? E primeiro, além de ouvir tudo isso, a gente faz um planejamento e algumas propostas para cada herdeiro, cada grupo familiar. Olha, no caso de vocês, ouvindo quais são as necessidades, a gente apresenta planos de ação. Isso é importante, isso é interessante da holding. Tu consegue planejar. Olha, eventualmente eu não tenho dinheiro suficiente para integralizar o patrimônio esse ano, eventualmente eu não tenho dinheiro suficiente para fazer uma holding, finalizar ela inteira, mas a gente consegue planejar ela. E cada grupo familiar a gente consegue apresentar isso. Olha, a gente vai concluir essa holding em 3 meses. Perfeito. Não, esses 3 meses não vai ser suficiente para a gente decidir algumas questões, não vamos ter financeiro suficiente para fazer transferências e pagamento de impostos. Vamos prolongar por 3 anos. E isso é muito bem planejado. Então, cada caso, a gente planeja antes de iniciar a holding. A gente vai apresentar isso, apresentar valores. Por isso é importante e é muito bom a holding, porque a gente consegue prever os custos. Então, assim, a sua holding com esses objetivos vai custar X. Mas, em contraponto,
um inventário vai custar X mais Y. Então a gente consegue apresentar os panoramas. Olha, inventário custa isso e a holding vai custar isso, e a gente pode prolongar esse pagamento, fazer esse planejamento do valor mais baixo por algum tempo. Então, cada caso é um caso. Então, primeiro a entrevista inicial. Segundo ponto, a gente avalia todo o patrimônio. Vê se aquele patrimônio é possível integrar uma holding. Eventualmente o patrimônio está alienado, eventualmente o patrimônio não está em nome das pessoas que querem integrar. Enfim, a gente faz um planejamento desse patrimônio para ver como a gente vai organizar a documentação para que a holding, quando integralizada, esse patrimônio ou regularizada, esteja toda correta. Então é um trabalho grande, por isso que o Douglas até comentou, a holding não é só um CNPJ. A holding é avaliar todos os pormenores do patrimônio, impostos, declaração de imposto de renda. Eu tenho renda suficiente para aquele patrimônio? Ou como é que está o meu imposto de renda? Eu tenho... Muita gente não dá bola para isso. Sim, então por isso é um trabalho bem complexo, efetivamente. A avaliação e documentação vai desde o registro de imóveis até o imposto de renda de cada integrante, ver se cada um está regular com as suas obrigações fiscais. Se não tiver, olha, vamos organizar esse ano. Vamos colocar todo o patrimônio, tudo que for necessário na sua declaração de imposto de renda, para começar a organizar. Por isso, algumas holdings demoram 4 anos para concluir, outras em 2 meses já está pronta. Então, assim, dependendo da forma que for trabalhar, a gente consegue atuar, só que é importantíssimo, avaliar todos os benefícios e todos os problemas que podem acontecer. Eventualmente, algum imóvel não possa ser integrado na holding nesse momento, mas a gente consegue planejar, olha, após a regularização, daqui 1 ou 2 anos, dependendo do tempo necessário, a gente vai integralizar esse patrimônio, mas todo mundo fica ciente, todo mundo sabe o que vai acontecer. Tem um planejamento, a gente entrega para esse cliente, olha, essa primeira etapa vai ser a constituição de uma pessoa jurídica, daqui 6 meses, conforme combinado, vai ser feito isso, enfim. Então, cada holding é um planejamento bem interessante. Né? E essa análise individualizada de bens e também de interesses é que nos leva a tomar algumas decisões. Essa questão de integralização de imóveis, isso tem consequências. E já aconteceu de nos procurarem pedindo, quero fazer uma holding porque eu estou com problemas, eu quero colocar a minha casa dentro da holding para ter uma proteção dela. Só que aí nós entramos em um ponto muito delicado. A ideia de que as pessoas têm no geral é que minha casa ninguém pega, minha casa ninguém toma, ninguém pode pegar a minha casa. Casa é impenhorável. Essa é a regra. E toda regra tem exceção. Então a exceção dessa regra é alienação. Se esse imóvel, se essa casa foi deixado em garantia em um contrato bancário, aí é possível sim que seja retirado, porque nesse caso ela não vai ter esse benefício da empenhorabilidade. Mas do contrário, ela é empenhorável, ela fica na regra. E sendo empenhorável, se é uma dívida comum, uma dívida civil, uma compra e venda que foi feita e não conseguiu pagar, ou até mesmo um contrato bancário, mas onde esta casa não está lá como garantia, tem essa proteção. Agora, a partir do momento que essa casa é integralizada dentro de uma pessoa jurídica, perde-se essa empenhorabilidade. Porque a empenhorabilidade é por conta de ser um bem de família. E para ser um bem de família, as pessoas que compõem aquela família, que pode ser uma única pessoa, mas assim como pode ser 5, as pessoas que compõem essa família precisam residir naquele imóvel, é um dos requisitos para a empenhorabilidade. E uma pessoa jurídica não tem família. Uma pessoa jurídica não mora naquele imóvel. Então, uma pessoa jurídica não tem a prerrogativa de ter um bem de família e de que esse bem de família seja empenhorável. E aí essa ideia de colocar essa casa, fazer a integralização dela para dentro de uma holding vai trazer proteção, é um tiro no pé. É algo equivocado. Pelo contrário, está se perdendo a proteção. Por isso que é feita toda essa análise pormenorizada que o Dr. Fernando comentou. Bom, nós, num panorama geral, né, a gente tratou aqui de alguns assuntos. A holding talvez seja um assunto para um único podcast,
né? Porque eu teria várias perguntas para fazer sobre ela, mas nós falamos de direito bancário, direito rural, nós falamos de holding, tratamos sobre contratos, né? Sobre alguns outros assuntos, mas o que ficou claro e evidente, doutor Fernando, doutor Douglas, é a necessidade de todo mundo estar atento a uma assessoria jurídica, né? Porque de nada adianta nós tratarmos desses assuntos se nós não tivermos uma assessoria jurídica de qualidade para que possa dar fundamentação a todos esses assuntos, que é o que vocês fazem no escritório. E baseado nessa temática sobre a importância da assessoria jurídica, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos acompanhando sobre isso. Interessante, um ponto de vista, eu acho que o diferencial do nosso escritório é que a gente avalia todas as situações pensando de uma forma diferenciada. O porquê? Porque eu sou empresário, além de advogado, o Douglas é empresário, além de advogado, a gente tem empresas de segmentos diferenciados, e a gente é sócio em outras empresas, então a gente consegue visualizar todas essas empresas, as dívidas, de um olhar diferente. Um olhar de empresário, de o que vai trazer benefícios e o que não vai trazer benefícios para esse grupo familiar, ou empresa, ou dívida bancária. Então, assim, tudo isso é a nossa expertise. Há 20 anos a gente já está trabalhando em soluções para o cliente, soluções variadas. Por isso a gente trata direito bancário. Por quê? Como fazer isso? Como regularizar esse direito bancário? Como conseguir pagar? Espera aí. Mas como proteger nosso patrimônio? Enfim, percebo que todas essas áreas faz um contexto, eles criam uma proteção grande para o patrimônio e para o cliente. A gente gera essa possibilidade e essa integração entre assuntos para uma melhor solução para o cliente, né? Essa é a nossa visão primordial do escritório, né? Existem muitas armadilhas em todos os aspectos e em todos os assuntos. E é uma assessoria especializada, é um advogado especializado que vai conseguir identificá-las e apontar qual é o caminho que vai trazer uma proteção para aquela situação, qual é o caminho que de fato vai trazer uma solução, qual é o caminho que de fato vai trazer benefícios, porque nós vemos muito na prática tomadas de decisões equivocadas que se esperava benefícios, mas se encontrou foram mais problemas. E quem é que não ganha, né, com uma boa assessoria jurídica, né? A gente tem que parar de achar que a lei está ali para nos atrapalhar. Muito pelo contrário, a lei está ali para nos auxiliar em tudo que a gente precisa fazer, né? Então, e é por isso a importância de ter uma boa assessoria jurídica, né? Exatamente. Tá certo, então. De toda forma, eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso podcast, lembrando que a gente tem disponíveis todos os canais, né, de redes sociais para sanar as dúvidas, né? Se você que está assistindo a gente por aqui ficou com alguma dúvida, quer perguntar tanto para o Dr. Fernando, tanto para o Dr. Douglas, para o escritório, a gente fica à disposição para que em outros assuntos, outros podcasts ou mesmo através das redes sociais, nós possamos tratar mais sobre isso também, né? E nós agradecemos a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco de conhecimento a respeito desses temas, porque é o conhecimento que faz com que a pessoa, com que o cliente final perceba que ele tem direitos que ele não sabia que tinha. E é o conhecimento que vai fazer com que ele tome a decisão de buscar uma assessoria jurídica especializada, competente, e a partir de então que passe a ter menos problemas e mais tranquilidade. Tá certo. Obrigado, então, Dr. Douglas, e obrigado, Dr. Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado.